Olá, vamos então continuar nosso estudo do direito internacional público, falando agora das fontes. A princípio, quando nós falamos de fonte, sempre temos que ter a ideia de a forma de onde emana determinada norma jurídica. No âmbito internacional, nós não temos uma hierarquia como, por exemplo, no direito interno, onde a Constituição Federal está no topo da pirâmide. Mas se entende que existem dois tipos de normas que determinam, que têm uma prevalência sobre as demais. A primeira é a chamada norma ius cogens, que são normas internacionais que são dotadas de superioridade e inderrogáveis pelas demais normas, a não ser, logicamente, por normas da mesma natureza. E o que seriam essas normas ius cogens? São valores, são conquistas da humanidade que hoje já são pacíficas, a ponto de não se questionar mais a necessidade, por exemplo, de uma norma escrita prevendo. Quer ver um exemplo? A proibição da escravidão. Essa foi uma conquista da humanidade que rege, por exemplo, as relações internacionais. Não há que se falar da necessidade de um tratado regulamentando essa proibição. E também não há que se pensar que determinado tratado poderia falar sobre isto, ir contra essa conquista. Ok? Bom, lá na Convenção de Viena sobre direito dos tratados, nós temos, por exemplo, o artigo 53 que nos diz: é nulo um tratado que no momento de sua conclusão conflite com uma norma imperativa de direito internacional geral. Para os fins da presente convenção, uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de direito internacional geral da mesma natureza. Artigo 64. Se sobrevier uma norma imperativa de direito internacional geral, qualquer tratado existente que estiver em conflito com essa norma torna-se nulo e extingue-se. Ou seja, é reconhecida pela Convenção dos Tratados uma superioridade de uma norma ius cogens, ou seja, uma norma imperativa. Também nós temos a Carta das Nações Unidas, que foi internalizada pelo Decreto 19.841/45, que prevê no artigo 103 que no caso de conflito entre as obrigações dos membros das Nações Unidas, em virtude da presente Carta, e as obrigações resultantes de qualquer outro acordo internacional, prevalecerão as obrigações assumidas em virtude da presente Carta. Então, a Carta das Nações Unidas e normas ius cogens têm superioridade em relação às demais normas internacionais. Ok? Fechado esse ponto, quais seriam então as fontes do direito internacional? Bom, o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, a qual é um anexo da Carta das Nações Unidas. Então, repetindo, na Carta das Nações Unidas nós temos um anexo, que é justamente o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. E no seu artigo 38, no ponto 1, nos traz quais são as fontes para a solução dos conflitos de direito internacional público. Então diz aqui que são as convenções internacionais, o costume internacional, os princípios gerais de direito, decisões judiciárias e doutrina. É possível fazer um paralelo com o que nós temos no direito interno disposto na LINDB, por exemplo. Então, em primeiro lugar, nós temos os tratados. Depois nós temos costumes, princípios, jurisprudência e doutrina. Isso que está previsto no 38.1 da Carta, do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Ok? O 38.2 diz que a presente disposição não prejudica a faculdade da Corte de decidir uma questão ex equo et bono. O que é isso? Equidade. Se as partes com isso concordarem. Então, além da norma jurídica, estatuto,
além do costume, além da jurisprudência, dos princípios e da doutrina, se as partes concordarem, é possível a aplicação da equidade para a solução dos casos que se apresentarem à Corte Internacional de Justiça. Bom, nós temos uma série de classificação das fontes que são muito parecidas com aquelas classificações que nós temos em relação às fontes no direito interno dos demais ramos, ou seja, fontes materiais, fontes formais, fontes previstas em norma escrita, que são chamadas fontes estatutárias, fontes não estatutárias. Então, eu não vou me deter sobre isso para que o vídeo não fique muito longo, ok? Mas, passada essa primeira etapa acerca das fontes, é preciso entender então um pouco de cada uma delas. Os tratados, que, vamos dizer, é objeto de estudo bem mais amplo, cujo o documento principal é a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969. Os tratados têm um conceito no Estatuto que nos diz ser um acordo entre Estados, um acordo por escrito, que rege relações de direito internacional. Ok? Veremos em momento oportuno que esse conceito seria um pouco ultrapassado no sentido de que tratado não é apenas um acordo entre Estados. Nós temos outros sujeitos no direito internacional público, além dos Estados. Bom, então o tratado eu vou deixar para um momento, provavelmente na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre eles. Temos os costumes. E o costume, nós sabemos já, até por conta do estudo dos demais ramos do direito, o costume é aquela prática reiterada, assumida e adotada com força de coercitividade, ou seja, há um sentimento, há uma compreensão de que aquela prática ela é necessária, ela é exigida. Então, os costumes internacionais, que podem ser globais ou regionais, por exemplo, o asilo diplomático é um costume internacional que atua no âmbito das Américas. E também o costume ele pode ser, como eu já disse, global. E sim, é uma fonte do direito, uma fonte para a solução de conflitos. Dentro dessa situação, nós temos a chamada, ainda dentro dos costumes, desse estudo, nós temos a chamada teoria do objetor persistente. O que seria isso? A dispensa da observância do costume para aquele Estado que sempre foi contrário a ele. Então o nome já diz, é um objetor, alguém que contraria, vai contra, persistente. Então, muito embora haja uma prática reiterada, e muitos entendam que essa prática é necessária, obrigatória, há aquele Estado que nunca acolheu a ideia. Ok? Então, é o chamado objetor persistente. O costume não se aplica, não pode ser tido como uma fonte normativa, uma fonte jurídica para casos envolvendo este Estado, esse objetor persistente. Depois nós temos os princípios gerais de direito, que são justamente os princípios do direito interno adotado pelas generalidades das nações, exemplo, uma coisa julgada, vedação, enriquecimento ilícito, pacta sunt servanda, e por aí vai. São vários princípios que nós poderíamos citar aí, dos mais diversos. E sabemos também que a força dos princípios é cada vez maior para que sirvam para a solução de conflitos e não apenas para eventual lacuna ou dificuldade interpretativa. Também temos, como já foi dito, a jurisprudência internacional, que é a reiteração de decisões das cortes internacionais, até para que haja segurança jurídica, casos semelhantes precisam observar decisões semelhantes. Não há que se falar em julgamentos políticos, julgamentos díspares em situações idênticas. Doutrina internacional, logicamente que não é uma norma, é uma fonte de consulta, de crescimento, de estudo, de evolução. Sabemos que o direito é uma ciência que não para, ela está em constante evolução e aperfeiçoamento, e a doutrina é fundamental nesse papel. Como já foi dito, a equidade. E aqui é importante separarmos entre fonte principal e fonte auxiliar. Sendo fonte principal, vou repetir,
tratado, costume, princípios gerais de direito. Auxiliar, ou seja, vem no segundo momento, doutrina e jurisprudência. Não há no âmbito internacional a vinculação que nós possuímos, por exemplo, a vinculação jurisprudencial que nós possuímos aqui no direito interno, como ocorre com a súmula vinculante, decisões do Supremo Tribunal e do STJ em decisões em recursos repetitivos, mas sim a jurisprudência é fonte importante auxiliar no direito internacional público. E algumas outras fontes que não estão previstas ali no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, mas também são utilizadas a analogia, atos unilaterais dos Estados. O que seria um ato unilateral? Então, vamos supor que um Estado ele reconheça um direito de outro Estado. Ele unilateralmente se manifesta. Vamos pegar um exemplo que foi até bem polêmico, que foi o reconhecimento por parte do governo americano, durante o governo do Donald Trump, o reconhecimento da capital de Israel como sendo em Jerusalém, também reconhecido pelo governo brasileiro. Este ato é unilateral, não é um tratado, ok? Mas isso pode ser uma fonte em eventuais situações envolvendo o Brasil e essa questão da capital de Israel, envolvendo os Estados Unidos, porque eles se manifestaram na ordem jurídica internacional desta forma. Então não é um tratado, mas pode servir como uma fonte, dependendo da situação, da particularidade. Existem vários artigos importantes na Convenção de Viena que trata dos tratados, ficou bom, né? Mas sobre os direitos dos tratados, que é importante você ler, pegar essa convenção, procure, leia, porque isso vai cristalizar, vai esclarecer muita coisa acerca dessa importante fonte do direito, ok? Importante observar ainda algumas outras fontes utilizadas modernamente, por exemplo, obrigações erga omnes. O que seria isso? São obrigações impostas a todos os sujeitos internacionais, muito parecido com o ius cogens, certo? Então, toda norma ius cogens tem obrigação erga omnes, mas nem toda obrigação erga omnes é ius cogens. Um exemplo. Então, a regra de passagem inocente, o que é isso? É o direito reconhecido, a obrigação de todos os estados costeiros permitirem a passagem de embarcação estrangeira em seu mar territorial. Então, o Brasil ele tem uma obrigação de permitir que embarcações passem pelo seu mar territorial, logicamente com intenção pacífica, de passeio, comercial, enfim, mas é uma obrigação do Estado brasileiro permitir essa chamada passagem inocente. Isso é uma obrigação erga omnes. Todos os estados costeiros devem permitir, ok? Outro exemplo é o chamado soft law. O que seria o soft law? É um pouco mais recente. São situações que não têm um conteúdo propriamente jurídico. É muito utilizado em relações econômicas, relações empresariais, em questões ambientais, onde estados assumem compromissos que não têm a força de um tratado, porque não possui toda a formalidade de um tratado. Veremos na próxima aula as formalidades para a criação de um tratado. Okay? Então, não é um tratado, mas também não é algo indiferente. Chama-se soft law. Quer ver um exemplo? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma resolução da Assembleia da ONU. Não é um tratado. É uma resolução da Assembleia da ONU. Então, a norma soft law, muito embora a sua força hoje vá além dessa classificação doutrinária.
dentro das fontes, para entendermos a importância das fontes, basta sabermos que a Alemanha nazista, no pós-guerra, foi julgada com base em costume internacional. Ok? Ou seja, práticas reiteradas que eram de observância de todas as nações, inclusive da própria Alemanha, e que se esperava uma atitude em relação àquele costume, àquela prática. Ou seja, não havia um código penal ou um tratado que determinasse essa ou aquela punição para essa ou aquela atitude da Alemanha nazista. Então você perceba a importância das fontes e de conhecê-las. Lembrando, para encerrar, para fechar aqui, que o artigo 38 da Corte Interamericana de Justiça, da Corte Internacional de Justiça, como foi dito, é um rol exemplificativo. Então nós temos ali apenas a previsão de tratados, ou como está dito ali, convenções, costumes, princípios, doutrina, jurisprudência e equidade. Mas, como disse, temos soft law, temos analogia e outras fontes que vão surgindo em outras normas e com a história, com o dinamismo e evolução do direito, que nós sabemos não para jamais. Ok? Com isso nós terminamos essa reflexão, essa análise, ainda que breve, das fontes do direito internacional público.